Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje, eu quero trazer um review desta obra maravilhosa, Teologia Bíblica Pentecostal de Roger Stronstad, um livraço para você que está começando a estudar a teologia e se situar em seus aspectos bíblicos. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer o convite, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar por dentro toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Querido, também adquire os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee, que vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. E comprando pelo nosso link, você vai estar ajudando o canal a se retroalimentar. Você não paga nada mais por isso, a compra é 100% garantida e ainda você vai estar abençoando o canal. Então, compre pelo nosso link, dá essa força ao canal. E dito isso, vamos para mais um review, Teologia Bíblica Pentecostal de Roger Stronstad. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra a Teologia Bíblica Pentecostal de Gênesis a Apocalipse, momentos decisivos da história da redenção, de Roger Stronstad, do mesmo autor de Teologia Lucana sobre o Exame. Aqui nós temos a Lombada, um livro muito bom, tá? Teologia Bíblica Pentecostal. Você quer saber um pouco mais sobre a Teologia Bíblica Pentecostal? Eu indico muito esse livro. Vamos ler aqui a contracapa. Neste volume, Roger Stronstad, notável estudioso bíblico pentecostal, volta sua atenção para a construção de uma teologia bíblica abrangente que percorre de Gênesis a Apocalipse, trazendo suas consideráveis habilidades narrativas e teológicas para essa tarefa. Stronstad apresenta uma proposta ousada de que todo o cano da criação, a nova criação, revela forma e conteúdo distintamente claros que podem ser traçados por uma série de 7 ciclos decisivos na história da redenção. Esses pontos incluem cinco encontrados no Antigo Testamento: criação, dilúvio, Babel, peregrinações no deserto e exílio, e 2 encontrados no Novo Testamento: a primeira vinda de Jesus e o clímax da história. E nessa narrativa, Stronstad enfoca os principais pontos da história bíblica humana. Esta obra é uma contribuição significativa ao campo da teologia bíblica como um todo, principalmente a pentecostal. Então, uma introdução à teologia bíblica. Aqui nós temos o autor aqui na orelha da capa, Roger Stronstad, mestre em teologia pelo Regent College e doutor pelo Christian Bible College, diretor e professor associado de teologia no Summit Pacific College em Abbotsford, na Colômbia Britânica, Canadá. Roger também é autor de inúmeros artigos acadêmicos e de vários livros, incluindo Teologia Lucana sob Exame, também publicado pela editora Carisma. É um dos teólogos pentecostais mais atuantes e respeitados da atualidade. Então, um livro com 310 páginas, então muito bom essa teologia bíblica pentecostal. Uma introdução, nós sabemos, mas vale muito a pena. Então aqui a editora Carisma, uma capa muito bonita, a capa brochura de orelha, mas de ótima qualidade. Ó. Não seria exagero algum afirmar que Roger Stronstad representa com genialidade o pentecostalismo em suas mais refinadas erudição acadêmica. Sua elaborada pesquisa merece criteriosa atenção e a mais ampla audiência. Renato Cunha. Então, Teologia Bíblica Pentecostal, a folha de rosto, outra folha de rosto aqui, de Gênesis Apocalipse, nós já vimos. A ficha catalográfica, tá bom? É um livro que eu queria muito, meus irmãos, uma teologia bíblica que eu queria muito. Essa teologia bíblica, que nós temos a ficha catalográfica, um ano de edição 2020, 4 anos apenas no Brasil essa obra. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo aqui, 2020. Aqui nós temos o sumário, com essa folha
preta aqui, ó, a introdução é dividido em duas partes, tá bom? Teologia do Antigo Testamento. O capítulo 1 vai trazer, você pode estar pausando para estar lendo, criação e dilúvio, aí os subtópicos, tá bom? Pode estar pausando para estar lendo. O capítulo 2, de Noé, a Torre de Babel, com o subtópico, o agente Noé, o segundo Adão, o novo começo, adoração, bênção e aliança, a disseminação do pecado, a família Noé repovoou a terra e tal. Capítulo 3 vai trazer de Abraão as andanças aos locais mais remotos de Israel, os subtópicos, tá? Continua aqui. Capítulo 4, deu de Josué ao exílio, Josué capítulo 1, 2, a segunda crônica 36, com os seus subtópicos também. Muito interessante. O capítulo 5 de Josué a Zorobabel, a revolta judaica. Vai trazer também aqui os subtópicos, você pode ver bem dividido, cada tópico, subtópico em suas páginas. A parte 2 já vai trazer uma teologia do Novo Testamento, a transição e introdução ao capítulo 6, a nova aliança, vai trazer o agente do novo começo, João e Jesus, João Batista, Jesus e Nazaré, a identidade de Jesus segundo Mateus, a identidade de Jesus segundo Lucas, o novo recomeço segundo os evangelhos, e essa parte toda, muito interessante, tá? Capítulo 7, o ciclo 6, a continuação do novo começo segundo João Evangelista, subtópico, capítulo 8, o crescimento e a disseminação do cristianismo. Então, querido, você pode estar pausando. Capítulo 9, a continuação, Paulo, apóstolo e profeta, mestre para o novo povo de Deus. O capítulo 10 aqui é o julgamento, o clímax da história. Tá? Capítulo 11, da segunda vinda de Jesus, as bênçãos eternas. Epílogo e bibliografia selecionada. Se você perceber, nesse sumário, o autor trabalha com ciclo, tá? Como se a história fosse um ciclo. Ele trabalha o ciclo 1 da criação do dilúvio, ciclo 2 de Noé, a Torre de Babel, ciclo 3 de Abraão, as andanças, ciclo 4 de Josué, o exílio, assim vai dando continuidade. Antes de nós continuarmos da procedência, você que compra os seus materiais teológicos, começa a adquirir pelo nosso link de afiliado Shopee, que vai estar abaixo na descrição do vídeo. E comprando pelo nosso link, você vai ajudar o canal a se retroalimentar e não vai pagar nada mais por isso. Então, ajude o canal nessa crescente. Aqui nós temos a introdução, vai trabalhar a introdução com os padrãozinhos, padrão, ciclo, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Partida, comando, disseminação do pecado, julgamento, interessante. Um esquema, momento decisivo na história da teologia bíblica, que Adão, Noé, Abraão, Josué, Jesus, a criação, dilúvio, Babel, lugar remoto, cativeiro, exílio, nova criação. Então nós estamos nesse primeiro ciclo e cada vez que avança esse ciclo anda. A chave de esquema, ponto da seta virado para a esquerda, vai explicar. Muito interessante. A parte 1, teologia do Antigo Testamento, tirei aqui. Tá? O capítulo 1, querido, peço desculpa que eu estou um pouco gripado e a sinusite atacada, mas nós vamos estar fazendo o vídeo aí para a glória do Senhor Jesus, tá bom? O capítulo 1 da criação de luz, Gênesis 1 a 8, 22. Muito interessante, muito bonito essas folhas divisórias. Aí o ciclo aqui continua. Começo, Deus criou os céus e a terra. Vamos ler aqui um pedacinho, ó. Nas práticas literárias ocidentais próximas da antiguidade, as primeiras centenas do documento são também o seu título. A primeira centena de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, informa a seus leitores que a narrativa começará do início. Esse início é a criação dos céus e da terra, e essa frase é uma espécie de rendíades. Aí aqui vai explicar o que é uma rendíades, tá bom? Ponto 1, que ele explica, que é uma palavra grega que quer dizer uma por intermédio de duas. No caso de Gênesis capítulo 1, verso 1, as duas palavras céus e terra estão juntas, inclusive, formam uma realidade criativa. Ainda assim, a frase em si pode significar diversas coisas para diferentes pessoas. Por exemplo, no caso de Moisés, ela pode estar limitada ao delta do rio Nilo do Egito, à imensidão do Sinai e ao Sol, Lua, planeta e estrela visível a olho nu. Por outro lado, a um astrofísico do século XXI, ela incluiria galáxias, nebulosas, buracos negros e muito mais elementos jamais imaginados por pessoas de sociedade não técnica. Embora a linguagem da criação tenha uma aplicação relevante para o século XXI, seu significado original também tem relevância para culturas pré-tecnológicas. Então, o significado da frase céus e terra é inequívoco em seu contexto bíblico. Moisés usa o termo 4 vezes em sua criação narrativa. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e chamou Deus ao firmamento dos céus. Na expansão dos céus é onde está localizado o sol, a lua, as estrelas, e tudo que foi criado durante os 6 dias da criação, resumido pela criação. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todos os seus exércitos. Então ele continua. A narrativa da criação descreve 4 temas.
Primeiro tema, Deus traz ordem para o caos. Segundo, Deus é a fonte da vida. Terceira, a obra da criação de Deus foi boa. E a quarta, que a obra da criação de Deus foi completa. Então, muito interessante, tá bom, querido? Uma folha amarelada, como se fosse um creme, uma letra média. A fonte muito boa, com bastante imagem para ler, estudar, né? É interessante você anotar, no caso aqui, os agentes, Deus cria os seres humanos, vai dizer que o ser humano era subcriador, corrigente e subjardineiro, a humanidade é o ápice, o topo da criação, a coroa da criação, os seres humanos são os guardiões da criação, e assim ele vai trabalhar. Nós temos que lembrar que a teologia bíblica, ela é muito interessante, que ela tenta trabalhar a Bíblia dentro da Bíblia, tá? Muito interessante, a origem do pecado. Este capítulo, descrito tradicionalmente como a queda, trata sobre 3 temas independentes. A serpente acusando Deus de mentiroso, a serpente acusando Deus de mesquinhez, e a serpente força Deus a amaldiçoar os seres humanos no ápice de sua criação. Então, interessante, tá? A disseminação do mal conflito entre seres humanos, Gênesis 4:5, a consequência do assassinato de Abel, Gênesis 4:9-11. Então ele trabalha essas partes muito interessantes. Pulando, nós já temos o capítulo 2, que é o segundo ciclo de Noé, a Torre de Babel. Muito interessante, tá bom? Então, o agente Noé, isso aqui eu achei interessante, eu vou estudar a fundo ainda mais, para mim tá criando um estudo, uma mensagem, que Noé é um segundo Adão e por quê? Muito interessante essa abordagem dele, tá bom? Muito interessante mesmo, que ele faz o paralelo. Então, ao novo começo, adoração, bênção e aliança. A disseminação do pecado, a família Noé repovoou a terra. Então, muito interessante, tá bom? Julgamento, conclusão, capítulo 3 aqui, ó, o ciclo de Abraão, as andanças ao local mais remoto. Então, muito interessante, tá? Ó, aqui é onde o ciclozinho já andou, como eu tinha falado, tá vendo? O ciclo já andou. Então, querido, muito interessante, ó, Deus convoca Moisés para ser seu subagente, que não estou na paz do Êxodo. Eu estou lendo esse livro. Minha intenção é terminar essa leitura esse mês ainda, esse livro. Aqui é onde eu parei, aqui, ó, o novo começo, conquista e assentamento da terra, Josué 1:20-24, tá? Então vou estar lendo aqui. Então muito interessante, você que quer saber um pouco da teologia bíblica, eu indico muito esse livro para você começar, a origem e disseminação do pecado tribal de Israel, os ciclos dos pecados tribais. Muito interessante, ó. Sempre com alguns quadrozinhos, luz e trevas, o impeto na direção da monarquia, a monarquia unida e dividida. Então, querido, aqui te leva tudo por dentro da Bíblia mesmo, tá? Ó, Saul, Davi e Salomão, a monarquia unida. Ó, Saul, primeiro rei de Israel, Davi, segundo rei de Israel, Salomão, terceiro rei de Israel. Ó, as alianças davídicas. Ó, um ciclo que conclui a todas as nações, uma nação, uma dinastia, um homem, todas as nações. Muita nação se divide mais para o julgamento. Então aqui é a teologia do Antigo Testamento, tá? Como eu tinha falado. Nós vamos passar agora ao capítulo 5. Então muito bem dividido, os seus tópicos dentro do subtópico, muito bem dividido, gostei muito. E a abordagem é muito interessante. Uma leitura simples, podemos dizer, de grande facilidade, porém profunda em seu argumentos. Parte 2, Teologia do Novo Testamento. Sabemos, querido, que é uma introdução à teologia bíblica, então não é nada exaustivo, mas bem pontuado. Ó, transição e introdução, com a narrativa sobre o quinto ciclo de momentos decisivos na história, e teologia bíblica termina abruptamente após o relato do lento processo de efetivar a quinta nova partida. Reconstruir o altar, o templo, a cidade e restabelecer vários judeus lá de sua terra natal. Para ser certo, há indicações em escritos proféticos, como a de Daniel, sobre a história que se segue ao novo começo. Ainda o profeta Malaquias mostrará que, muito rapidamente, a adoração de Israel degradaria e não honraria a Deus. A Bíblia hebraica tem mostrado que o Criador do céu e da terra e o Redentor da humanidade é um reto e justo juiz. Tem também mostrado que esse mesmo Deus é igualmente gracioso e piedoso. Portanto, não surpreende ao estudioso bíblico que Malaquias termine a graciosa e piedosa restauração com uma nota forte, o mensageiro da aliança identificado como o profeta Elias, é quem preparará o caminho diante do Senhor. Então, muito interessante aqui, ó, capítulo 6, a nova aliança, os agentes no começo, João Batista e Jesus. Ó, João Batista,
Interessante. Ó, Jesus de Nazaré. Ó, a identidade de Jesus segundo Mateus. Ó. De acordo com as evidências relatadas por Mateus, Jesus é um descendente direto, porém remoto de dois agentes anteriores de Deus em aliança. E quando ao tempo, no tempo Jesus é filho de Davi, o filho de Abraão. Mateus 1:1. Mateus em seguida rastreia a árvore genealógica de Jesus. Mateus 1:2-17. Ele divide seu relato dos ancestrais de Jesus em 3 distintos e simétricos índices. Primeiro, Abraão a Davi, 14 gerações. Segundo, Davi ao cativeiro babilônico, 14 gerações. E do cativeiro babilônico ao nascimento do Cristo, Messias ungido. Esse registro genealógico apresenta 3 fatores identificadores. Primeiro, Jesus é o herdeiro da aliança abraâmica das promessas. Segundo, Jesus é o herdeiro direto de Judá, que é a tribo da qual surgirão os futuros reis de Israel. E mais especificamente, Jesus é o herdeiro da aliança Davi, que subsequentemente da linhagem dinástica através de Salomão. Então, muito interessante, é muito profundo, tá bom? Você pode estar pausando aí. Vou estar passando as páginas, que meu nariz está queimando muito, a garganta está arranhando muito, tá bom? Cada gripe e da sinusite, mas espero ter, ó, Jesus superior à fé dos tabernáculos, interessante. Espero que de uma certa forma isso tenha lhe ajudado, tá bom? O capítulo 8, ciclo 6, a continuação, muito interessante. Você pode pausar o vídeo também, quiser, né, dar um zoom aí, pausar do vídeo. Ó. Crescimento e disseminação da comunidade discípulo de Jesus. Isso aqui nos auxilia muito, tá, querido? No estudo, na preparação de sermão, muito interessante. Deixa eu adiantar aqui. Aqui agora, terminando aqui. Julgamento punitivo deu contra a colisão do poder econômico global, Apocalipse 19. Capítulo 1 do ciclo 7 da segunda vinda de Jesus às 670. Então, ele trabalha de modo resumido todo o livro da Bíblia, tá? A bibliografia selecionada, teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento, que chegamos à conclusão. Então, querido, eu indico muito esse livro, Teologia Bíblica Pentecostal, para você que está iniciando seus estudos, vale muito a pena. Para você que já iniciou, também vale muito a pena. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.